Empreendedores, com Ivana Moreira. No primeiro dia de trabalho em seu primeiro emprego, Mauro Araújo tinha um só pensamento em mente. Qual será o dia em que vou pedir demissão desse emprego? Não era a insatisfação com o emprego ou o empregador que o inquietava. Era só a certeza de que ele não queria ser empregado por muito tempo. Mauro sempre teve a convicção de que queria investir no próprio negócio. Foi desse desejo que surgiu a Porte, hoje uma das maiores empresas no setor de suprimentos de escritório. Mauro, como é que a Porte aconteceu na sua vida? Quando foi que você começou a pensar em abrir sua própria empresa? Esse de próprio negócio é uma coisa que eu carrego desde menino. Depois vim estudar, comecei depois a trabalhar. Mas eu já entrei no emprego e já assim pensando, bom, que dia que eu vou sair? não pelo emprego em si, mas pensando no próprio negócio. Então, assim, já carregava desde criança, vamos dizer. Então, logo que consegui estabelecer ter um pouquinho de capital, deu para juntar o fundo de garantia, que deu para partir para o próprio negócio. Nessa época, quando você pensava nisso, eu quero uma carreira solo, eu não quero trabalhar para ninguém, quero investir no meu próprio negócio, você tinha um objetivo, eu quero abrir isso? Na realidade, assim, eu queria criar algum negócio comercial. Eu tinha uma vocação comercial desde novo. E coincidiu que eu vim estudar, fiz curso técnico, na época técnica eletrônica, aqui no Cefet. Depois fui trabalhar em empresa de informática. Aí que eu acabei indo para essa área, que numa época que a informática estava começando, era muito carente de pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento. Não é uma coisa tão difundida igual é hoje. Isso é em 93. Então, o início da empresa era uma empresa de serviços, de informática. De prestação de serviço manutenção e venda de computadores, impressoras. Mas na época comprar um computador era igual comprar um carro. Fala a verdade, eu acho que comprar um carro hoje é mais fácil que comprar um computador antigamente. Época. Era uma coisa que você não achava nem fornecedor. O fornecedor tinha de ser um técnico especializado para vender. E aí, como é que foi essa abertura desse negócio? Como é que você começou exatamente? Onde era? Como é que é o início dessa história? A gente começou, na verdade, nós éramos numa sala de talvez 20 metros quadrados, 25 metros. Basicamente era eu, mais 2 ou 3 funcionários, trabalhava com vendas de computadores e prestação de serviço. A informática ela foi se popularizando e aí, à medida que ela foi crescendo, ela começou a atuar mais na área de consumíveis para escritório. Hoje, tudo que um escritório precisa, a Porte possui. Esse é o nicho de vocês nicho hoje. De mercado. Tudo que a empresa precisa, a empresa distribui. E ela atua tanto na parte de varejo como na parte de distribuição. E aí é uma coisa nacional, não é só aqui em Minas. Você foi descobrindo ali nichos e oportunidades de empreender dentro daquela área que você tinha escolhido. O grande nicho nosso sempre foi venda, só que no início era vender basicamente computadores. O computador se tornou uma commodity, hoje é algo muito, muito simples. O próprio mercado vai ditando os caminhos que você quer seguir. Você tem que estar atento a essas às mudanças que vão acontecendo, produtos que você tem uma demanda maior, você tem que se ajustar isso ao tempo mesmo. As empresas passaram a ser mais informatizadas, então passaram a demandar mais suprimentos de escritório. Então, naturalmente, a empresa vai encontrando o caminho. Se a empresa ficar estática, a empresa morre. Qualquer empresa em qualquer segmento. Dessa salinha de 20 metros quadrados, assim, o que aconteceu? Conta pra gente o que é a evolução. O que é a empresa hoje? A Porte é uma distribuidora, né? Nós temos unidades, né? Em Brasília, São Paulo, aqui em Belo Horizonte, Vitória. O centro de decisão da empresa é aqui em Belo Horizonte, 350 funcionários. Crescimento, sim, bastante significativo. De quem começou com 3. Grande parte deles estão aqui em Belo Horizonte e somando as áreas, os CDs de lojas, são mais de 20 mil metros quadrados de área total. Atendemos clientes no Brasil inteiro. Muita gente conhece a Porte, fala assim, é aquela loja que tem ali na Rua da Bahia ou na Tereza Cristina. Mas na realidade a gente tem uma divisão de atacado que a gente atende para outros revendedores venderem no país inteiro. Vocês não tem só os pontos de varejo hoje com a marca de vocês que as pessoas reconhecem andando nas ruas. Essa é a visão que as pessoas mais percebem, mas a gente atende empresas no Brasil inteiro, tanto empresas que compram para consumir... Quanto as que compram para revender também, né? Que no varejo estão concorrendo com a própria Porte. Mas nós temos políticas bem estabelecidas, são segmentos diferentes, tem políticas distintas. O que foi mais difícil
que você imaginava? O que foram os maiores obstáculos de 93 para cá? Acho que é o seguinte, os obstáculos, você vai encontrando vários. No início, a dificuldade que você tem de capital. Quando você cresce, problemas também crescem um pouquinho para administrar. Eu acho que uma empresa tem 2 pilares para ela sobreviver: capital financeiro e capital humano. Então, sem esses 2 pilares, nenhuma empresa consegue andar. Então, no início, a dificuldade com capital. Também isso traz uma lição. Eu acho que a gente tem que ver a dificuldade e tentar tirar a lição da dificuldade. Olha, se toda empresa, no início da vida dela, passa dificuldade em busca de capital de giro, o passo seguinte, na hora que ela começa a vencer essas primeiras dificuldades, é entender que aquele capital que a empresa fez, ele tem que ser conservado e bem conservado para que ela não passe aquela dificuldade lá na frente de novo. Sempre vai ser um recurso necessário, então, passamos algumas dificuldades por fatores externos, as crises que nós tivemos. O Brasil teve crise em 97, aqui em Minas, a gente fornecia para o governo de Minas. Eu lembro que o governo de Minas era um cliente nosso. E na época a empresa não era tão grande, o governo de Minas era um dos clientes nossos. Aí teve aquela moratória lá em 99. Eu abri o jornal dia 1º de janeiro, eu estava viajando, abri o jornal dia 1º, foi moratória de 90 dias. Eu falei, eu não duro 30. Eu brinquei. Acabou que gastamos 1 ano e meio para receber aqui. Na época era muito dinheiro, mas também a gente conseguiu contornar. Mas na época eu lembro que foi uma dificuldade muito grande. Para você que sintonizou agora na 89,5, estamos transmitindo o programa Empreendedores. A entrevista de hoje é com Mauro Araújo, fundador da Porte Papelaria Escritório e Informática. Hoje, quais são as ambições? Onde você quer chegar? Como é que você avalia esse nicho que você está atuando? O segmento de consumíveis de escritório ainda é um segmento muito pulverizado a nível Brasil. Tem muitas empresas atuando, então nós acreditamos que vai ter uma consolidação maior, principalmente na parte de distribuição. Se a gente vai em outros países, Estados Unidos, México, você tem menos empresas com atuação nacional na área de distribuição. Então, eu acredito que vai ter um pouco de concentração. Nesse processo de consolidação, vocês estão comprando ou vocês estão sendo vendidos? Não, esse processo de consolidação não vai se dar tanto igual outros setores por compra de empresas. Vai ser empresas que vão crescer mais. Eu acho que vai ter poucos negócios de compra. E que alguns sumam até. Assim. Muitos vão sumir mesmo. Mas a ideia nossa nós somos, vamos dizer, mais compradores do que vendedores. Decididamente você não está vendendo seu sonho e tudo que você construiu. O que eu mais quero da empresa é a empresa ser isso que ela é. Ela é uma empresa que ela tem uma vida própria. Muita gente conhece a Porte, não sabia que a Porte tinha um dono, achava que era uma empresa, sei lá, nacional, que não tinha um grupo, vários donos. Que a gente quer transformar a empresa nisso. É uma empresa que ela tem uma vida própria, ela não como uma coisa minha. Não, a empresa não é uma coisa minha. A empresa é uma empresa que tem uma vida própria, que era formada por 350 pessoas, que a todo instante estão ajudando a construir essa empresa. E eu sou apenas um funcionário ali também nessa construção, que, por sinal, sou acionista dela também. Então, a gente pretende continuar crescendo a 2 dígitos, que a gente vem crescendo ano a ano. Vocês têm conseguido crescer. Sempre acima de 2011 foi um ano de quanto de crescimento? Nós crescemos entre 10% e 20%, mas crescer com sustentabilidade. Eu acho que quem tem empresa, os objetivos da empresa, ser longevas, não é empresa para ser vendida, ela tem que crescer de forma sustentável. Crescer criando valor para os clientes, para os fornecedores, gerando valor para os acionistas dela, remunerando o capital que tem lá. Não crescer só por crescer. O objetivo é crescer com sustentabilidade e longevidade. E tornar um dos líderes. Nós já somos líderes em alguns segmentos no Brasil. Nós somos entre as 5 maiores distribuidores de papel do Brasil. Parte de suprimento de impressora também somos entre os 3 maiores. Então, o objetivo nosso é liderar esse segmento a nível Brasil. A empresa ela tem que ter o horizonte. Hoje é do bairro, amanhã é da cidade inteira. Depois é do Estado, ela tem que, é do país, a gente não tem principalmente o nosso segmento de distribuição, que permite, com as estruturas de logística que a gente tem, atuar remotamente. Você pode daqui estar trabalhando, inclusive, fora do país. Mas pelo menos em várias outras regiões do país. Quando você entrou no seu emprego lá e pensou, que dia vou sair desse emprego, você conseguia imaginar, você sonhava que você ia chegar a ter uma empresa tão grande quanto a Porte é hoje? Eu nunca dimensionei muito esse tamanho. E eu também acho que assim, a empresa é grande, mas se você olhar,
não é tão grande assim. Ela pode ser muito maior, entendeu? De modo Então, geral, toda acho vez que que eu assim, pergunto isso, eu sempre vejo essa resposta. Porque sempre tem um passo a mais para dar. Eu acho que é o seguinte, se você olhar, toda empresa é grande, toda Quer empresa ser é pequena. maior. Mas toda empresa é grande e toda é pequena. Se você olhar para trás, tem um monte menores que você. Se você olhar para frente, tem um tantão maiores também. Que é um Então, outro jeito de me responder que você também nunca duvidou que pudesse chegar lá. Então eu acho que assim, nós andamos muito até aqui, mas nós temos muito que andar. Eu acho que, isso que eu estou dizendo, acho que vale para qualquer empresa. Eu acho que nenhum empresário ou gestor de empresa, ele pode sentar num trono e falar assim, olha, eu estou realizado. Quer dizer, a gente está realizado por uma série de motivos, mas ainda há muito a fazer. O passado não é garantia de futuro. Então, a vida da empresa é uma vida muito dinâmica. Ela tem que continuar, você almejando mais. E infelizmente, eu falo infelizmente porque às vezes a gente quer uma vida mais tranquila, né? Todo mundo quer. As empresas, ou elas andam para frente ou elas andam para trás. Quer dizer, não tem muito como parar nesse processo de ir crescendo, de ampliando o negócio, porque o próprio negócio vai exigindo isso. Ela tem que ir acompanhando a modernidade, ali os avanços do segmento dela. E os setores vão crescendo, as empresas vão ficando, vamos dizer, maiores, mais nacionais. Se você não... É um processo natural. É um processo natural, e isso em qualquer lugar. Que dica você deixaria para alguém que, como você lá atrás, já tinha na cabeça que ia ser empregado por muito pouco tempo? O que é a regra de ouro, assim, uma dica valorosa? Conselhos são algo difíceis de dar. E eu acho que um só também, conseguir centrar em um só é muito difícil. Vou deixar alguns, que eu acho que as pessoas têm que acreditar nos sonhos dela. E também o seguinte, não parar nas primeiras dificuldades. Mas não quer dizer que você vai fazendo de qualquer jeito. Eu acho que você tem que pensar, você tem que analisar, você também tem que planejar um pouco. E eu acho que também é o seguinte, alguém que quer ser, às vezes é um menino de 16, 17, 18 anos, quer ter um negócio também, mas eu acho que é o seguinte, ele nunca deve deixar de estudar educação, mesmo que depois ele vá pegar aquilo que ele estudou e vá não aproveitar da forma tradicional, né? Porque é sempre útil. Mas conhecimento é algo que é essencial para você conseguir as coisas. Mesmo que às vezes o seu sonho, você acha que você vai para outra área, mas conhecimento nunca enche espaço. É uma das coisas que você põe ainda você quer mais. Você estava com quantos anos quando você abriu a Porte? Eu tinha acabado de fazer 23. Cheio de ambições e projetos, né? Eu acho que a vida acho que é uma escada. Você vai subindo, a gente tem que ter, eu falo que a gente tem dois olhos. Vê se dá para olhar um próximo degrau e outro lá na frente. Eu acho que se a gente viver também só do sonho, pensando muito lá na frente, sem olhar o próximo degrau da escada, a gente acaba tropeçando. É sempre interessante a gente ter os dois olhos, no imediato e um olhar mais à frente. Você conheceu hoje a história de Mauro Araújo, fundador da Porte Papelaria e Escritório Informática. Este programa teve produção de Flávia Ivo e trabalhos técnicos de Davidson Mendes. Empreendedores na Band News FM Belo Horizonte. Toda semana, uma história nova.